abrindo a sua Bíblia num livro bem conhecido, o livro do profeta Obadias. Para te ajudar, esse livro, você vai lá em Daniel, primeiro profeta menor, Daniel, Oséias, Joel, Amós, e antes de chegar a Jonas, está aí esse pequeno profeta, Obadias. Qual capítulo, pastor? Só tem um. Então, hoje, se você nunca leu o livro inteiro da Bíblia, hoje você vai poder falar que vai ler o livro inteiro, o livro de Obadias. Eu queria que, antes da leitura, eu separei algumas imagens para que os irmãos possam ver antes de ler o texto de Obadias. Essas imagens, elas vão mostrar exatamente a cidade onde os edomitas viviam. E essa profecia, ela vai falar exatamente sobre esse cenário. E aí depois, se você tiver curiosidade, olha lá no Google, tem muitas imagens belíssimas, e eu fiquei admirado de ver, naquela época, como essa arquitetura era tão desenvolvida. É a cidade de Petra, hoje na moderna Jordânia. Conseguiu, Pedro? Conseguiu. Isso atrás são rochas. A próxima. Eles esculpiam dentro da rocha. Está vendo ali a entrada? Próxima. Olha aqui o rochedo enorme. Próximo. Ok. Quando nós lermos o texto, você vai entender por que eu coloquei essas imagens. Obadias, capítulo único. A partir do primeiro verso, vamos ler até o verso 14. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Leiam comigo 3. A soberba do teu coração te enganou. Mais uma vez, a primeira parte do versículo. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu, continue. Ó tu, que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Juntos. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, fala da altura, o penhasco alto, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtaria o sol que lhes bastasse? Se te viessem os vindimadores, não te deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés.
Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. O 10, junto comigo. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado da boca cheia no dia da angústia. Não deverias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra, e como ela mesma nos afirma, ó Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada por Ti, e esse pequeno profeta, esse pequeno livro, foi o Senhor que inspirou. E eu lhe peço que nessa noite o Senhor nos ajude a entendermos a sua mensagem, que foi não só para o povo judeu naquele tempo, mas é também para nós, aqui hoje em Nova Iguaçu, no século 21. Portanto, que o teu Espírito abra o nosso entendimento, e que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração, e promova crescimento, edificação, consolação, encorajamento. Senhor, nos ajude, através do seu Espírito. Todos nós oramos, e os que concordam comigo, digam amém. Podeis sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse livro. Queridos irmãos, como disse, esse é um dos menores livros, ou o menor livro do Antigo Testamento. São apenas 21 versículos, um único capítulo. E esse livro foi escrito por esse profeta, que a Bíblia apenas declara o seu nome. Quem foi Obadias? Quem foi os seus pais? Quem foi seus parentes? A Bíblia não fala. Aliás, o nome Obadias era um nome muito comum. A Bíblia fala de mais de 10 pessoas que tinham o nome de Obadias. Esse aqui, nós sabemos que ele foi um profeta. E o seu nome significa servo do Senhor. Nós sabemos então duas coisas: que ele era um servo do Senhor, era um profeta do Senhor, e ouviu a voz de Deus. Eu creio que já são 3 coisas suficientes que Deus quis que fossem reveladas a nós sobre esse homem. E ele profetiza a sua mensagem contra os edomitas. A cidade de Edom, como os irmãos viram aqui, era uma cidade que ficava no alto de uma cordilheira, de colinas, de rochas. E eles ficavam ali com que, se vangloriando da sua posição geográfica privilegiada, porque vejam os irmãos, além de estar lá em cima, ainda
era entre as rochas a sua habitação. Então, o próprio texto, no verso 3 que nós lemos, diz que a soberba do seu coração os enganou. Tu que habita nas fendas das rochas e diz no teu coração: quem pode me destruir? Quem pode chegar até aqui? Essa era a cidade que eles viviam. Os edomitas são os descendentes de Esaú. Lá atrás, lembra? Os dois irmãos gêmeos, Jacó e o outro, Esaú. Por isso que no texto aqui o profeta fala irmãos, 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 porque eles eram irmãos gêmeos. Esaú e Jacó foram irmãos gêmeos. E eles alimentaram durante séculos e séculos um ressentimento, uma amargura, um ódio por seus irmãos. Os irmãos lembram daquela passagem lá em Números, quando o povo de Israel estava na sua peregrinação e eles chegam na cidade de Cádiz, ou na fronteira ali de Cádiz, que estava à frente as terras dos edomitas. E Moisés envia mensageiro pedindo autorização para passar pelas terras deles. Isso está lá em Números capítulo 20, depois você leia em casa. Sabe o que é que eles responderam? Vocês não vão passar por nossas terras. Moisés falou, mas a gente paga pela água que consumir, nós vamos só passar. E eles falaram, não, vocês não passam. Se vocês insistirem, nós vamos atacar vocês na espada. Moisés então teve que optar pelo caminho muito mais longo, muito mais distante, mas eles não permitiram que eles passassem. Por toda a história do Antigo Testamento, são diversos os incidentes de hostilidade dos edomitas contra os seus irmãos israelitas. E agora aqui, essa profecia, ela tem o contexto que nós lemos aqui, fala exatamente do momento que o Reino do Sul foi saqueado pela Babilônia. No ano 586, os babilônios invadiram Jerusalém e saquearam, destruíram o templo, levaram todos os utensílios. E sabe o que eles fizeram? Diz aqui os versos de número 10, os versos de número 14. Na hora daquela aflição dos judeus, na hora daquela aflição dos seus irmãos, ao invés deles terem compaixão, porque eram irmãos, eles aproveitaram para poder ajudar os babilônios a ferir aquelas pessoas que estavam fugindo, escondidos dos babilônios. Eles ficavam ali, pegavam e entregavam aos babilônios, ou eles mesmos matavam. Eles então são acusados aqui nessa profecia por dois pecados: a soberba, que está no verso de número 3 que nós lemos, a soberba do teu coração te enganou. Repita mais uma vez esse texto: a soberba te enganou. E o segundo pecado deles está exatamente no verso de número 10. Dá uma olhadinha para a sua Bíblia. O que é que diz aí o texto? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Então, os dois pecados que essa profecia fala a respeito deles é a soberba do coração e a violência, a crueldade que eles agiram contra os seus próprios irmãos. E para quem o profeta entrega essa mensagem? O profeta entrega essa mensagem, irmãos, para aquele remanescente, aqueles que ficaram em Judá,
aqueles que conseguiram fugir e depois voltaram quando os babilônios foram embora, aqueles que Lamentações de Jeremias vai descrever um cenário de desolação, a cidade destruída, o templo destruído, só tinha ruínas, só tinha destruição. Esses que voltaram a viver na região são aqueles que recebem essa mensagem de encorajamento e de fortalecimento e de esperança, que Deus usa o profeta Obadias para falar que o que os seus irmãos edomitas fizeram com ele, haveria sobre eles o juízo de Deus derramado. E aí então começa essa descrição que vai do versículo 1 até o versículo 14. Os irmãos perceberam que do versículo 1 até o versículo 14, então, o que o profeta está fazendo, Deus está anunciando um inevitável juízo. Repita comigo: inevitável. Mais forte, acorda esse irmão que está dormindo aí. Inevitável juízo. Versículo 1 a 9 faz questão de descrever como que este juízo aconteceria. Diz aqui que Deus iria reunir aquelas nações que eram nações amigas deles, as nações com as quais eles tinham pacto, com as quais eles tinham aliança. Deus ia reunir essas nações, e através dessas nações, elas seriam um instrumento de Deus para que o juízo chegasse até eles. Então, aqui o texto nos mostra que o juízo de Deus era certo, inevitável, e ninguém poderia escapar do juízo. Deus havia estabelecido o juízo sobre o Edom, e esse juízo era certo, era inevitável. Nenhum deles poderia escapar do juízo. E além de o juízo ser certo, ser inevitável, o juízo também era totalmente devastador. Deus fala aqui através do profeta, ele diz o seguinte, que olha o verso 5, se tivesse os ladrões, os roubadores de noite, eles não furtariam só o que lhe bastassem. Aí no verso de número 6, Deus faz outra comparação. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos eles, todos os teus aliados levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Deus está anunciando a extensão desse juízo, que quando ladrões chegam, ladrões roubam só aquilo que vieram buscar, mas o juízo de Deus não. O juízo de Deus sobre eles seria um juízo totalmente devastador. Seria um juízo certo, seria um juízo inevitável e seria um juízo devastador. Não seria um juízo parcial sobre alguns, sobre parte da cidade. As riquezas deles seriam levadas. Diz os versos 5 e 6. Os guerreiros, os sábios deles seriam mortos. E Deus explica então, irmãos, por qual motivo Ele enviaria esse juízo sobre eles. E como disse aqui, 2 pecados são destacados pelo profeta. Primeiro, qual foi que eu disse? Muito bem, muito bem. O primeiro, a soberba, está no verso de número 3. E o segundo, qual é? A violência, a crueldade deles.
quanto os seus irmãos. Sobre o pecado de arrogância, e eu fiquei, quando li esse texto, eu fiquei muito preocupado. A geração que nós vivemos, ela se assemelha muito aos edomitas. A arrogância, o sentimento de autossuficiência, o sentimento de achar que pode levar a vida sem Deus, assim como os edomitas achavam que estavam lá em cima das montanhas, então eles eram invulneráveis, eles eram indestrutíveis, ninguém os poderia abater. E eu fiquei pensando de algumas lições que nós aprendemos sobre esse pecado da arrogância. Primeira, a arrogância, ela pode aparecer como resultado de algo que Deus nos deu. Quem criou as montanhas? Aliás, não criou só as montanhas, criou todas as coisas. Quem foi que permitiu que eles estivessem estabelecidos lá? Quem? Deus. Quem estabeleceu todas as coisas? Deus. Por causa de algo que Deus fez, por algo que Deus os deu, eles então mantinham no seu coração um sentimento de arrogância. Então eu fiquei imaginando que muitas vezes o nosso coração, ele é dominado pela arrogância, com base naquilo que Deus nos deu, ou que Deus nos fez, ou que Deus nos dotou. Ao invés de nós desenvolvermos um sentimento de gratidão, um sentimento de adoração, desenvolvemos então um sentimento de arrogância. Aquela pessoa que ficou desempregada tanto tempo, e aí foi trabalhar numa empresa, e Deus abençoou, e ela desenvolveu, e ela arrumou, conseguiu um cargo de chefia, e agora que ela é o chefe do setor, aqueles que estão abaixo dela, ela age como os edomitas, maltrata, humilha, pisa. Seriam muitos os exemplos que nós poderíamos aplicar na nossa vida moderna de situações que Deus nos deu e que por causa da posição, da condição, da bênção que Ele nos deu, o nosso coração, ao invés de cair de joelhos, numa atitude, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, pela graça de Deus, sou o que sou. Mas ao invés disso, nosso coração cresce, e pensamos que somos autossuficientes, pensamos que somos importantes, pensamos que somos alguma coisa, pensamos que temos alguma condição. Fala discretamente para o seu irmão: você não é nada. Fala devagarzinho. Nós somos pó. Nós não somos nada, nós não temos nada. Tudo que temos e somos vem do Senhor. A arrogância, ela cega o nosso coração, nos impedindo de ver o nosso pecado. Vou repetir, porque isso é muito importante. A arrogância cega o nosso coração, nos impedindo de ver o nosso pecado. Pensa em pessoas teimosas. Uma das características da arrogância é deixar o nosso coração teimoso.
Nosso coração insensível. Vou te dar um outro exemplo mais prático para você entender melhor. Lembra daquele homem chamado Saul? Quantos lembram do Saul? Lembra do Saul? Isso. Você lembra como ele foi teimoso? Ele começou tão bem, recebeu a bênção de Deus, ele chegou até a profetizar. Mas as atitudes de Saul, logo do início do seu reinado, demonstram que ele permitiu que a soberba dominasse o seu coração. E ele ficou tão dominado pela soberba, que a teimosia também dominou o seu coração. A insensibilidade também dominou o seu coração, porque tudo é feito cascata. Começa com arrogância, depois vem tudo junto, vai acompanhando. Queridos irmãos, quando ouvimos a palavra de Deus, ela deve produzir em nosso coração um sentimento de quebrantamento. E nós devemos não só sermos ouvintes da palavra, mas ao ouvirmos a palavra do Senhor, o sentimento de quebrantamento, o sentimento de contrição deve tomar conta do nosso coração. E nós não devemos insistir na teimosia do nosso pecado. Talvez você entrou nessa noite aqui, você já está vindo a muitos cultos, e você está escutando a mensagem do Evangelho, mas você insiste em rejeitar a Cristo, você insiste no seu pecado. A teimosia do seu coração poderá te levar para o inferno. Deus te trouxe aqui mais uma vez para você escutar essa palavra. Não seja teimoso. Quebrante-se diante do Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho para salvar pecadores. Reconheça que você é um deles e que você sem Ele está condenado eternamente. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Agora vamos avançar nosso tempo. A nossa arrogância também nos coloca na posição de juízes, na posição de críticos de nossos irmãos. Quando você se vê julgando uma pessoa, quando você se vê criticando uma pessoa, saiba que quem está por trás é a sua própria arrogância. A arrogância produz em nosso coração uma grande capacidade de criticar. Por que o pastor não faz assim? Por que o professor não faz assim? Por que o irmão não faz assim? Por que essa igreja não é assim? Por que isso não é assim? O coração arrogante, ele tem grande facilidade para poder criticar as coisas. Mas que Deus nos ajude a olhar para o nosso coração e vermos que o pecado de Edom, que atraiu a ira de Deus sobre eles, foi exatamente a sua soberba. E olha o que o texto diz: a soberba do teu coração te enganou. Ou seja, nós criamos uma imagem daquilo que nós pensamos que é verdade, mas quando na verdade não é verdade. É uma falsa representação da realidade. Os edomitas achavam que eram indestrutíveis, que eles não poderiam perder o seu reino, mas isso era pura ilusão. Repita comigo: ninguém escapa do juízo de Deus. Agora, do versos 15 aos versos 16, dá uma olhadinha para a sua Bíblia. Primeiro, então, do verso 1 a 14,
O profeta anuncia o juízo e a razão desse juízo por causa dos dois pecados, a soberba e a crueldade deles para com o seu povo, para com os seus irmãos. Agora o verso 15 e o verso 16, ele vai falar do dia do Senhor, que estava agora para vir, não só sobre Edom, mas sobre todas as nações. Repita comigo: todas as nações. Vamos ler o verso 15, junto comigo. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Verso 16. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Agora a profecia de Obadias, ela vai muito mais distante. Era comum na linguagem dos profetas, na mensagem dos profetas, eles misturarem fatos presentes daquele contexto imediato e de repente Deus conduzia a sua mensagem para milhares de anos no futuro, falando de eventos que ainda viriam, de eventos relacionado à consumação de todas as coisas. Quando nós lemos os profetas, quer seja profetas maiores ou profetas maiores, vez por outra a gente vai se deparar com um texto que de repente está falando de um acontecimento desse mundo, desse reino, dessa terra, mas de repente a mensagem do profeta ela tem um outro sentido, ela dá um distanciamento temporal e vai para coisas lá num futuro muito longe. E é exatamente o que acontece aqui. Ele agora começa a falar aqui do dia do Senhor para todas as nações. Aqui não é somente os edomitas que serão julgados, mas quem será julgado? Todas as nações. A expressão o dia do Senhor, ela é muito usada pelos profetas no Antigo Testamento, e ela tem um sentido escatológico, referindo-se ao momento da história da humanidade, onde Deus traz salvação para o seu povo e punição para os rebeldes. Essa expressão, então, o dia do Senhor, aqui é usada pelo profeta nesse sentido. Um tempo onde o Senhor vai trazer para o seu povo restauração, mas vai trazer para os rebeldes a punição, o castigo, o juízo. Ocasião que não só uma nação será julgada, mas que, repita comigo, todos os homens terão que prestar contas a Deus. Aqui o profeta, então, ele mostra que o dia do Senhor é algo inevitável. Lembra lá atrás que eu falei do juízo sobre Edom, que era o quê? Certo e inevitável. O dia do Senhor também, como dia de juízo, como dia de julgamento, e não só de Edom, mas de todas as nações, e não só das nações, mas de todos os homens, ele também será um dia certo, e ele será um dia inevitável, que acontecerá com todos aqueles de coração arrogantes, que levam uma vida longe de Deus, cuidando apenas dos seus próprios interesses e da satisfação dos seus próprios desejos. Você pode passar a sua vida toda ignorando Deus. Você tem todo o direito de não acreditar na existência de Deus. Você pode ouvir a igreja, acompanhar a igreja e nunca se decidir por Cristo. Mas quero te dar uma notícia. Um dia, você terá que se encontrar com Cristo. E você vai se encontrar com Cristo. Não o Cristo Salvador, mas agora você vai encontrar com Cristo, juiz de toda a terra. E aí o juízo, assim como foi para Edom,
inevitável será para todos. Aqui então nós temos, santos irmãos, Deus usa o profeta para falar do juízo de Edom, e Deus usa o juízo de Edom como uma amostra do julgamento final, que todos os homens... Qual era o primeiro pecado dos edomitas? Qual era? Soberba, arrogância. No qual todos os homens arrogantes terão que experimentar esse mesmo juízo. Não vai ter como fugir do juízo. O juízo é inevitável, o juízo é certo, e o juízo, assim como foi para os edomitas, será devastador, será intenso. Não tem direito a advogado de defesa. Vai ser um juízo aplicado. E aí então, a partir do verso de número 17, o objetivo final dessa profecia vai se fechar aqui. Verso 17 em diante, o profeta começa falando. Dá uma olhadinha no verso 17. Mas no monte de Sião haverá o quê? Haverá o quê? E o monte será o quê? E os da casa de Jacó possuirão suas herdades. Ele começa falando aqui agora de um tempo lá no futuro. Ele usa aqui coisas do seu tempo, coisa daquela aliança, coisa daquele reinado, para falar não só agora de uma restauração terrena, de uma restauração de um reino físico, mas ele já transcende no tempo para falar lá na frente, de fazer uma aplicação mais profunda. Então, nos versos 17 a 21, o profeta está trazendo uma mensagem agora de esperança àqueles que viviam numa cidade que havia sido totalmente destruída pela Babilônia. O cenário era desanimador, mas a palavra do profeta não era apenas de juízo sobre as nações inimigas, era uma palavra também de restauração, não só restauração do território, ou restauração política, ou restauração material, ou restauração da cidade de Jerusalém, mas ele vai muito além do seu tempo. Pois, como percebemos isso? As chaves para interpretarmos esse texto está definida aqui no verso de número 21, quando ele termina dizendo o seguinte, a última palavra é assim: e o reino será do Senhor. Repita comigo: e o reino será do Senhor. Mais uma vez: e o reino será do Senhor. Agora, ele fala, então, que o grande libertador, o rei de toda a glória, ele estabelecerá o seu reino sobre todo o seu povo. E aí é por isso que ele diz, ele fala aqui uma série de limites, tá? De ampliação do território, de restauração, mas tudo isso para chegar nessa última parte da profecia, que é exatamente explicar que quando chegar o dia do Senhor, quando chegar o momento final, quando chegar a consumação de todas as coisas, repita comigo, o que vai acontecer? O reino será do Senhor. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos grandes potências. O Egito passou, os assírios passaram, a Babilônia passou, a Pérsia passou, a Grécia passou, os romanos passou, os Estados Unidos passará, todas as nações passarão, todos os impérios passarão,
porque o único reino que vai prevalecer para todo sempre é o reino do Senhor. Todos os povos, todos os reinos, tudo passará, mas Ele, o seu reino, não passará. Então o livro de Obadias poderia ser resumido da seguinte forma, na minha avaliação: o castigo de Deus para os arrogantes e a bem-aventurança dos humildes de espírito. O castigo de Deus para os arrogantes e a bem-aventurança dos humildes de espírito. Por quê? Porque quando eu li esse verso, eu lembrei do que Jesus falou lá nas bem-aventuranças. Lembrei também do que Pedro falou, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E Jesus falou nas bem-aventuranças, em Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Por quê? Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O reino não será dos arrogantes, porque os arrogantes entendem que Deus é desnecessário. Os arrogantes não confessam os seus pecados. Os arrogantes não reconhecem a sua necessidade de Deus. Mas os humildes de espírito estão dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso da tua salvação. Senhor, eu preciso do perdão dos meus pecados. Senhor, eu preciso da sua graça. Por isso que Jesus, que deles é o reino dos céus. Esse último verso de Obadias, então, ele nos mostra que na consumação de todas as coisas, irmãos, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Porque o único reino que vai prevalecer é o reino do Senhor. E para você ver que toda a Escritura é divinamente inspirada, que todos os textos se entrelaçam como uma grande coxa que é bordada pelo grande artesão da história, que é o nosso Deus. E abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipse. Você pode ficar de pé? Séculos e séculos e séculos Obadias profetizou antes de que João escrevesse isso aqui. Apocalipse capítulo 11, versos 15 em diante. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o quê? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E o que acontecerá? E Ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora vira páginas à frente, capítulo 19. Capítulo 19, dá uma olhadinha no verso 11. Por isso que Obadias falou que o reino será do Senhor. Achou? Apocalipse 19, 11, o que é que diz? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas que têm um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo.
E ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o quê? Verbo de Deus. E os seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo e branco, e sai da sua boca uma espada afiada, como ela, para ferir as nações. E ele a regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar e o vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Verso 16: tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito, o quê? E Senhor dos Senhores. Mas pastor, que reino é esse? É o reino do Senhor. É o reino que não passa. E quem pode entrar nesse reino? 22:14. Para a gente encerrar. 22:14. Esse reino que não passa, só tem uma forma de entrar nele. Vamos ler bem forte. 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Pode aplaudi-lo? O reino será do Senhor. E não tem outro jeito de entrar no reino senão lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Pastor, mas isso é loucura. Sim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É absurdo, não tem lógica. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Só a última pergunta. Os aqui foram transformados pelo poder da palavra da cruz. Levante sua mão, porque está sendo filmado. Você que vai me assistir, está vendo só? Não sou eu que estou falando. São centenas de pessoas que concordam que a palavra da cruz transforma vidas. Curve sua cabeça. Senhor, essa é a tua palavra viva e eficaz, que penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito. E que ela, Senhor, encontre lugar nos nossos corações, no coração daquele que vem teimando e resistir o poder do Evangelho. Quebra nessa noite, Senhor, esse coração de pedra. Jesus, quebra esse coração hoje. Aqueles que vão me ouvir depois, Senhor, quebra, Senhor, esses corações arrogantes que insistem em rejeitar a tua palavra. Quebra pelo poder dessa palavra, que eles possam se curvar diante da palavra da cruz. E nós, Senhor, que o nosso coração se torne cada dia mais apaixonado. Senhor, que o nosso coração se torne cada vez mais fiel a Ti. Que o nosso coração, ó Deus, se curve todos os dias de joelho para ouvir a Tua voz falada através desse livro, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão desanimados, fortaleça. Aqueles que estão tristes, que essa palavra produza alegria. Aqueles que estavam em dúvida, que essa palavra produza certeza. Oh Deus, faça isso ao teu povo, à tua igreja, aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pastor Otávio, por favor.